Como usar a macroeconomia no day trade? Isso é para ajudar as pessoas que ainda operam só com gráfico, com fluxo ou com price action, que literalmente ainda estão, como diz aqui o Ray Dalio, que é um gestor renomado aí de mais de 40 anos de experiência e autor do livro Princípios. Ele fala: a macroeconomia guia os mercados financeiros e quem ignora esse fator está operando no escuro. O racional que ele fala operar pode ser operar no day trade, no swing trade, em qualquer coisa. Por quê? Qual é a razão de eles considerarem tudo isso baseado na direção da macroeconomia? É que o preço ele não se mexe por acaso. Ele responde a fatores econômicos, fatores macro comum geral e também fatores de conflitos e assim por diante. Então tu vai entender o que se aplica no day trade, que é o nosso objetivo, é a minha rotina do dia a dia. Eu sou um operador macro, eu opero no day trade, dólar, índice, ações, só baseado no macro e, óbvio, considerando outras coisas depois de pegar a direção do macro. Então vamos lá, direto para o vídeo. O alicerce de tudo isso, o porquê. Por que o gráfico e setups isolados eles falham? Porque eles ignoram o que realmente vai mexer o mercado. Então, conta comigo aqui. Se tu tem um setup que está te dando dinheiro a esses dias, se tu continuar aplicando ele, não tem um período que ele cai de rendimento e aí afunda o teu financeiro? Pois é, isso é culpa do setup? Não, é culpa de que às vezes tu estava aplicando ele a favor do contexto macro e às vezes não. Porque como tu não está olhando para isso, tu só vai aplicando ele. Quando dá, tu pega. Quando dá, tu pega. E às vezes ele dá contra o cenário. E é aqui que mora o detalhe. Todo mundo imagina que cenário macro são só indicadores econômicos. Eu vou te dar um exemplo aqui de indicadores econômicos, mas depois a gente vai falar do dia a dia. Porque cenário macro tem todo dia, todo santo dia. Um exemplo prático para todo mundo que não é do cenário macro, mas vai entender na hora, é um dia de payroll. Quando sai um payroll dos Estados Unidos, o que acontece? Se sai um payroll muito mais forte do que o esperado, num cenário atual, este movimento do payroll geraria um impacto de alta para dólar no mundo inteiro. E o que geraria aqui no nosso dólar, aqui no Brasil? Alta também e queda para o índice. Olha só que legal. E quando tem payroll, tu vê esse impacto ali na hora, né? Fica muito nítido como que o macro impacta. Pois é. Só que payroll tem uma vez por mês, só que cenário macro tem todo santo dia. E é isso que tu vai aprender nesse vídeo. Vamos lá. O que tu vai observar para primeiro ter uma introdução no mundo macro de um jeito mais claro, mais palpável para ti? Vamos lá. Os principais fatores macroeconômicos que mexem no mercado e tu vai começar a olhar com outros olhos para eles. Indicadores de emprego como o payroll, taxa de desemprego, que saem inclusive lá nos Estados Unidos, eles saem ao mesmo tempo que é o payroll e também tem a taxa de desemprego ali. Foca nesse dia para te ganhar conhecimento macro e testar a tua leitura antes dele sair. Então, como tu pode fazer isso? Aqui no canal do YouTube eu tenho todo o dado econômico de maior relevância, eu faço uma live antes do dado sair e durante o dado ali acompanhando o dado junto com quem está comigo. Então ali tu já vai treinando a tua leitura para poder ver o reflexo. Só te inscrever aqui no canal e ativar o sininho, que quando eu entrar ao vivo durante um dado, tu vai inclusive poder pegar as operações que a gente pega. Não é sala de call, mas basicamente eu digo, ó, se sair forte vai gerar uma pressão de alta para dólar, então a gente está esperando isso. Então até um cachorro entenderia que, opa, parece que se sair assim eles vão comprar, tá? Então o racional, eu não posso te dar call, mas eu te explico a leitura, que vale muito mais, porque isso tu vai usar para a vida inteira, tá? E inflação, CPI, IPCA, que são dados de inflação nos Estados Unidos, no Brasil, aí tem em outros lugares como na China também, essas coisas, mas foca nesse primeiro instante em Estados Unidos, essas coisas. Isso aqui a gente só está falando de indicador econômico, depois a gente vai pular para outra parte que eu quero falar de
cenário do dia a dia, tá? PIB, atividade econômica. Isso aqui mostra a atividade tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Decisões de juros, aí o foco principal para a gente que opera aqui no Brasil ou lá fora é Estados Unidos. E aí depois vem o Copom aqui do Brasil, tá? Para quem opera aqui, né? Para quem não opera lá fora não precisa nem olhar o Copom aqui no Brasil, que é o nosso Banco Central. Políticas e tensões globais, como eventos geopolíticos, essas coisas que vocês sabem que saem aí na mídia, gerando estresse e coisa arada. Ó, eleições, crises e assim por diante. Mas o que importa? Vamos lá, na parte 2. Como usar isso aqui no day trade? Este aqui é o ouro, porque o que acontece? Muita gente fica no maravilhoso mundo de Nárnia de tentar ser o economista de Harvard, blá 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 blá. Ou às vezes a pessoa nem entra nesse mundo porque acha que precisa ser o economistão para poder entender tudo. Não, lembra o que a gente faz? Lembra o que eu sou, que eu falei ali no começo? Eu sou um operador macro. Então, o que eu faço da vida é só traduzir as coisas de um jeito operável. Então, por exemplo, ó, descubra a direção do mundo. Otimismo versus pessimismo. Aqui mora o detalhe principal. Esse descobrir aqui, eu tenho até uns vídeos no canal. Eu vou botar aqui um vídeo que é sobre como saber se o dia está otimista ou pessimista, tá? Vou deixar aqui na descrição, depois tu assiste com calma. Mas nesse racional, tu vai entender ali um otimismo ou um pessimismo. O otimismo ele vai gerar uma pressão de alta para ativos de risco, que são bolsas, ações, commodities, essas coisas, e índices, e, no caso, desacelerar os ativos de segurança, como o dólar que tu opera aqui. Então, este movimento é assim. Aí, quando tu tem um movimento contrário de pessimismo, os índices, as bolsas, as ações caem e quem vai subir vai ser os ativos de segurança, como o dólar. Então, esse racional, ele tem que ser objetivo e direto a este ponto. Eu acabei de dar em 2 segundos uma interpretação que tu vai usar a vida inteira para te pegar um direcional predominante, baseado no otimismo ou pessimismo. Mas depois tu assiste o vídeo e entende mais a fundo. E veja como isso tudo impacta no dólar e no índice, que é essa questão. Que naquele vídeo ali eu vou te explicar exatamente, ó, isso impacta assim, isso impacta assado. Mas o racional é que tu tenha a predominância do macro para aquele dia. Porque todo dia não tem cenário macro, como eu falei? Tem. E cada dia tem um cenário que tá assim, ó. Tem um monte de notícias ruins, cara. Putz, tá um zebreiro no mundo inteiro. Aí tu já tem a resposta do que tu precisava, que é: eu vou só esperar condições, aí sim setups, aí sim fatores de fluxo, essas coisas, para poder embarcar a favor do mundo, a favor da direção predominante, que qual é? Se tá tudo ruim assim, vai gerar pressão de alta para dólar e queda para índice. E use o gráfico apenas para entrar no momento certo e sempre a favor deste cenário que tu viu ali. Essa é a razão para te poder usar isso de maneira inteligente. Um exemplo prático, olha só. Ó, nos Estados Unidos reduzem os juros. Esse é um cenário base que, inclusive, vai acontecer no dia que eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu estou gravando antes de sair, mas vai ter uma redução de juros nos Estados Unidos. Isso já gerou há semanas quedas para dólar que a gente está pegando literalmente quase todo santo dia. E isso desacelerando, por exemplo, desacelerar juros gera queda para dólar. O que acontece? Essa tendência força a perda de preço do dólar no mundo. Não é só aqui que a gente opera aqui, mas no mundo inteiro. O dólar saiu lá de 107 mil pontos, o DXY, para 96 nesse período atual que eu estou falando. Então, o reflexo para o índice, lembra? Se o dólar é um ativo de segurança e índice é um ativo de risco, o reflexo para o índice é o exato oposto. Porque tu vai ter menos juros nos Estados Unidos, sobra mais dinheiro para o mercado fica mais otimista, acaba gerando ativos de risco para cima e de segurança para baixo. No day trade, o que tu faz? Você já entra com clareza do lado, a favor da força predominante, ou seja, a força global não está empurrando o dólar para baixo e empurrando o índice para cima,
Só que isso aqui acontece só no dia que o cara vai reduzir os juros? Não, isso acontece a cada dia que aumenta as chances de ele reduzir juros lá na reunião. E aí, quando aumenta essas chances, a gente sabe que essa pressão predominante vai acontecer. E aí a gente pega num dia, a gente pega no outro, a gente pega no outro, e assim a gente vai escolhendo os melhores pontos de entrada para cada dia. Mas a direção a gente sabe qual é, entendeu? E é aí que mora o detalhe. O foco mudando para a direção predominante do macro, o teu resultado muda. Ele passa de um resultado inconsistente que o relatório fazia assim para um resultado consistentemente para cima. Não quer dizer que tu vai acertar todas, porque às vezes o cenário macro pode mudar no momento que tu tá saindo, tu tá entrando na operação, tu entrou, daqui a pouco ficou andando para frente e depois voltou, porque virou o cenário. Saiu notícias contrárias àquela situação que estava acontecendo minutos atrás. Aí tudo bem, tu não é Deus, mas tu entendeu que o racional de tu estar com um setup ou uma estratégia consistente, ela não mora propriamente no setup? É igual o Ray Dalio falou no começo desse vídeo. Quando tu tem os fatores da macroeconomia impactando o mercado que tu opera, ignorar esses fatores é como se tu estivesse no escuro. Agora tu fez assim, ó, na tua visão. Por mais que tu não seja o cara mais entendido do mundo do macro agora, mas agora tu já botou o bichinho do macro no teu mental. E não tem mais como esquecer. Quando tu sabe que o cenário tá otimista, tu só vai trabalhar a favor de comprar índice e vender dólar. E o contrário é o movimento contrário. Então, este movimento, a diferença entre operar no escuro e operar com clareza é estar usando o mundo a teu favor todos os dias. Ele pode estar para cima, ele pode estar para baixo. Só vai a favor do mundo. E isso aqui, ó, é porque o gráfico ele te mostra quando as coisas estão acontecendo ali e o macro ele te mostra para onde que ele pode continuar gerando aquele movimento. E é isso que a gente precisa, porque quando tu vai entrar numa operação, o que importa mesmo é o movimento que ela vai fazer depois do teu clique. E se tu tem essa predominância de para onde que normalmente o macro vai empurrar a operação, tu naturalmente vai acertar muito mais e vai poder ter melhores resultados. Um abraço.